Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Já tem um bom tempo que eu não apareço aqui para gravar uma live, conversar um pouco com vocês, trocar um pouco de ideia, de conhecimento. Mas eu estou entrando aqui de forma bem espontânea para esse bate-papo bem tranquilo aqui sobre um cara que eu gosto muito. Eu sempre estou fazendo leitura sobre ele e assim tenho aprendido muito, que é Napoleão Hill. Esse cara aqui, o cara que escreveu esse livro, dentro dessa área de desenvolvimento pessoal, ele foi muito inspirador e até hoje as pessoas pegam os exemplos dele para aplicar em suas vidas. E o que me chamou a atenção dentro de alguns estudos que ele fez é sobre o propósito definido. É uma coisa que eu sempre tenho colocado aqui no Instagram, nas minhas redes sociais, nas redes sociais que eu utilizo para essa troca de ideias, é que ele fez uma pesquisa com 16 mil pessoas para saber quem tinha um propósito definido. E o incrível é que nessa pesquisa que teve com 16 mil pessoas, apenas 5% tinha um propósito definido. E o cálculo de 5% de 16 mil vai dar exatamente 800 pessoas. E aí fica a pergunta, caramba, de 16 mil pessoas, apenas 5% tinham um propósito definido, tinham um objetivo, e foi justamente as pessoas que tiveram êxito. Ou seja, de 16 mil, apenas 800 pessoas obtiveram sucesso, tiveram êxito na vida, porque tinham um objetivo. E o restante, os 95% que restou, equivalente a 15.200 pessoas. E aí fica a pergunta para vocês que estão aí do outro lado. Você tem um objetivo de vida? Você pensa no futuro? Você tem metas para alcançar? O que é que você tem feito para obter sucesso? O que é que você tem feito para conseguir chegar aonde você deseja? Boa noite, Afonso. Boa noite, minha prima Rosilene, Matheus Barbosa. Eu sou Leifert. Então, que bom que vocês estão aqui. Continuando, quando eu comecei a escrever, eu tinha um objetivo. Eu era muito tímido, e aí, como eu talvez não tinha a visão que eu tenho hoje, mas eu queria me comunicar, e por me achar tímido, eu ficava rabiscando, escrevendo o que eu pensava em falar para as pessoas, mas não tinha coragem. Eu escrevia, mas era um objetivo meu. Um dia eu escrevi um livro, e aí eu comecei a fazer isso. Comecei a escrever, pegava meus cadernos, enchia. Eu gostava muito na época de poesia e ficava enchendo de poesias, escrevendo, mas meu sonho sempre foi escrever um livro. E aí saiu o primeiro livro em 2011, um livro de poesias, que foi Declarações de Amor. Quando eu escrevi esse livro, eu já gostava de fazer mensagens reflexivas. Então eu pensei em ir mais além, não só escrever poesias, mas começar a escrever livros, porque ser escritor é algo muito profundo. Eu tinha vontade de passar aquilo que eu pensava, o meu conhecimento,
a minha forma de ver o mundo para as pessoas. Então eu comecei a me aprofundar na escrita, comecei a pegar os rabiscos que eu tinha e joguei para as redes sociais. E nisso as pessoas começaram a perceber, me dar feedbacks, gostavam das minhas reflexões. E aí eu tive a ideia de fazer um projeto que se chama Reflexões Existenciais, que já saiu o primeiro livro, Reflexões Existenciais, uma mudança inevitável. E recentemente saiu o segundo livro, que é esse aqui, O Amigo de Sofia, que eu publiquei esse ano e que fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre filosofia. Natane Filgueiras, minha aluna, que bom ter você aqui. Então, aí eu continuei escrevendo. Estou com um projeto também de escrever, já comecei a escrever, na verdade, o terceiro livro dessa trilogia, mas, voltando para Napoleão Hill, o que ele queria dizer em que nós precisamos, na verdade, ter um foco, ter um objetivo definido, é que não adianta nada a gente passar durante 24 horas dispersando o nosso tempo, as nossas ideias com coisas insignificantes. E hoje nós temos muitos ladrões de tempo. Um deles é o celular. Tem pessoas que ficam muitas horas no celular e deixam de fazer coisas incríveis. Por exemplo, deixam de fazer uma atividade física para ter uma vida mais saudável. Deixa de produzir, deixa de criar, deixam de estudar, deixam muitas vezes de estar mais próximo das pessoas que gosta, que ama, da própria família. Então, assim, nós somos bombardeados durante o dia. Os ladrões do tempo acabam nos fazendo prisioneiro. E as 24 horas passam que nós nem percebemos. Então, se nós não priorizarmos aquilo que realmente deve fazer sentido para a vida da gente, esse tempo vai passar num piscar de olhos e nós não iremos perceber. E é importante saber que um terço das nossas vidas a gente passa dormindo. Imagine aí, se por exemplo você dorme em média 8 horas, irá sobrar 16 horas. E o que é que você faz dentro dessas 16 horas? O que é que você tem priorizado dentro dessas 16 horas? Para quem estuda, como tem alguns alunos aqui, você passa mais ou menos quanto tempo estudando? Quer dizer, você dorme um terço da sua vida. Eu coloquei aqui que se você dorme, por exemplo, 8 horas, né, por dia, vai sobrar 16 horas. Aí você passa mais 5 horas na escola. Sobra 11 horas, você tira 1 hora para o almoço. Sobe 10 horas. Mas o que você está priorizando que irá te fazer crescer? Que irá fazer você se desenvolver? Por isso que eu trouxe aqui a reflexão sobre o que Napoleão Hill fala sobre a fórmula da autoconfiança. E eu vou ler aqui a primeira chave que diz o seguinte: sei que possuo capacidade de alcançar meu propósito definido de vida. Assim, exijo de mim ação persistente e contínua para atingi-lo e prometo, aqui e agora, começar a agir imediatamente. Ninguém começa um projeto do nada. Tem que ter o primeiro passo, tem que ter uma iniciativa. Quando eu comecei a escrever, como eu falei, poesias, e aí escrevi o meu primeiro livro e construí um caminho para chegar no terceiro livro, lá atrás eu tive que dar o primeiro passo. Então, tudo começa no pensamento, mas tem que ter iniciativa. Você precisa dar o primeiro passo para ir construindo o caminho, vivendo o processo e tendo os resultados
que você deseja. E isso não acontece da noite para o dia. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa ter iniciativa. Porque nós temos inúmeras ideias. A cabeça da gente é incrível. A mente, o cérebro da gente é incrível. Nós temos, acho que a ferramenta mais eficiente da humanidade está aqui. Então as ideias elas não podem se perder aqui. Elas precisam sair daqui e se materializar. Elas precisam ser concretizadas através de ações. Elas precisam ser concretizadas através de iniciativas. E acredite, se você ficar sentado aí sem fazer nada, você vai ter um resultado. Nada. Mas se você der o primeiro passo, se você começar a construir passo a passo, como Matheus Barbosa falou aí, uma construção diária. Eu leio todos os dias, pelo menos 30 minutos no mínimo, todos os dias. Por quê? Porque eu sei que a leitura vai me ajudar a ser mais criativo, vai melhorar meu vocabulário, minha oratória, minha forma de se comunicar com as pessoas. Então, tudo isso vai agregando com o tempo e essa somatória de ações vão me dar êxito ao longo do tempo. Esses passos que eu estou dando, eles vão construir o resultado final que eu tanto desejo, que eu tanto quero. Então, o primeiro passo da fórmula da autoconfiança é você ter a consciência que você tem a capacidade de realizar o que você pensar. Então, se você pensou em algo, se você teve uma ideia, você pode colocar essa ideia para fora. Você pode concretizar essa ideia. Olha quantas ideias são concretizadas através de ações. O próprio celular, escrever um livro, construir uma casa, dar uma aula. Está aqui, fazendo essa live agora. Eu estava aqui em casa estudando e tal, e instalou, eu falei, não, vou fazer essa live. Espontânea, sem nem ter programado o roteiro, sem nada. Eu vim para aqui e comecei a conversar com vocês. Então, tá aqui, tá tudo aqui. Acredite mais em você. Esqueça o que as pessoas falam, que muitas vezes não agregam em nada. As pessoas que ficam criticando, as pessoas que ficam colocando você para baixo, comece a se preocupar em se relacionar com pessoas que façam o contrário. Em vez de jogar você para baixo, motivem você, inspirem você. Então, essa seleção das pessoas que te rodeiam também é muito importante. Indo para a segunda chave que Napoleão Hill fala, ele diz o seguinte: compreendo que os pensamentos dominantes da minha mente, a seu tempo, se manifestarão em forma de ação física, transformando-se gradualmente em realidade material. Foi o que eu falei. Se eu tenho a capacidade de pensar, de ter uma ideia, é claro que eu também tenho a capacidade de concretizar essa ideia. Eu tenho a capacidade de materializar através das minhas ações. Então eu reforço aqui, foquem, acredite mais em vocês e peguem essas ideias que vêm na cabeça. Primeiro escreva, passe para um papel, porque quando nós passamos as nossas ideias, o que pensamos, quando nós conseguimos pegar esse plano ou montar um planejamento, passar para o papel, fica muito mais fácil de nós materializarmos o que nós pensamos, de tornarmos concreto uma ideia. E hoje as coisas estão tão fáceis de acontecer, as informações estão aí, quer dizer, nós hoje temos como escolher que informação nós queremos absorver e o que iremos fazer com essas informações. E Napoleão Hill, ele falava muito sobre isso. O conhecimento está aí,
cabe a cada um se entregar, cabe a cada um absorver, focar naquilo que quer realizar. Às vezes eu vejo alunos que têm vontade de, por exemplo, ser advogados, ser médicos, ser empresários, mas não vejo movendo uma palha para ler, por exemplo, quem quer ser empresário, para ler um pouquinho sobre empreendedorismo, para ler um pouquinho sobre a história do comércio, a educação financeira. Então, assim, o que é que você quer ser? Do que é que você gosta? Muitos também chegam para mim e falam, professor, mas eu não gosto de ler. Pô, começa lendo o que você gosta. Pegue um conteúdo que te desperte a ler. Depois você torna isso um hábito. Quando eu achava que eu tinha dificuldade de ler, eu li uma página, me dava dor de cabeça e eu ficava me perguntando, será que eu tenho alguma doença, algum problema psicológico que quando eu leio eu fico tonto e com dor de cabeça? Mas não, é a criação de um hábito. Comecei a ler uma página, aí depois passei para 2 páginas, isso todos os dias, até que hoje eu faço estudo de livros. E esses estudos que eu faço têm me ajudado muito, têm despertado muito a minha consciência, têm ajudado muito na minha criatividade. E ficar esperando pelos outros, como eu vejo as pessoas esperando, ficar achando que em um golpe de sorte você vai mudar a sua vida, eu sinto muito em dizer, não vai acontecer isso. Você quer acreditar em sorte? Construa a sua própria sorte. Eu fico feliz demais quando vejo um aluno que, por exemplo, eu tive um aluno aqui que hoje ele é confeiteiro em São Paulo, é fera. Você vê, estudou, foi em busca dos sonhos, hoje é confeiteiro e dá cursos. Isso é maravilhoso. Isso apenas reafirma a capacidade que nós temos de chegar aonde nós queremos, de criar o que quisermos, de materializar o que eu falei, o que está aqui. É só ter uma ideia. Os milionários que eu tenho acompanhado sempre diz isso. Você só precisa de uma ideia para virar a chave da sua vida e dar um salto exponencial. E então a gente tem que investir nisso. A gente tem que pesquisar, a gente tem que procurar, a gente tem que se perguntar o que é que nos move, o que é que faz sentido pra gente, o que é que me deixa radiante, que faz eu contagiar para as pessoas, aquilo que eu gosto tanto de fazer que eu faria de graça para qualquer um, que é o que eu estou fazendo aqui agora. O que é que me move, que me deixa elétrico, que me faz se sentir bem, porque eu me sinto bem quando eu passo um pouquinho de conhecimento para alguém. E principalmente quando essa pessoa absorve o conhecimento e diz, pô, valeu, eu gostei muito do que você me ensinou, porque eu posso utilizar isso aqui, dessa forma. Então, Napoleão Hill, ele batia muito nisso, né? Na iniciativa, de que nós temos uma capacidade mensurável de construir as coisas, de concretizar as coisas, se nós tivermos objetivos, se nós cumprirmos metas. Nós estamos chegando agora no final do ano e está na hora de nós começarmos a refletir o que foi que nós construímos durante esse ano. Qual foi os resultados que nós tivemos em 2022, uma vez que o ano já está acabando. O ano já está acabando e nós precisamos fazer a reflexão do que nós conseguimos construir, de quais foram os resultados que nós tivemos, porque daqui a pouco é final do ano, estamos soltando foguete e com a lista de coisas que vamos dizer, em 2023 eu vou fazer isso, mas em 2022 não fizemos nada. Então é interessante que haja essa reflexão. Indo para o terceiro
a terceira chave da fórmula da consciência, Napoleão Hill diz o seguinte: sei que pelo princípio da autossugestão, qualquer desejo que eu guardar com persistência em minha mente acabará por encontrar um meio prático de expressar-se a fim de atingir o objetivo por ele apoiado. Assim devotarei 10 minutos do meu dia para exigir de mim desenvolvimento da confiança. Quando eu estudava, eu tinha um medo absurdo de ir na frente, fazer qualquer tipo de apresentação. Tanto que até no estágio, na época do estágio que eu fui dar minhas primeiras aulas, era giz. A gente utilizava giz para escrever no quadro e quando eu ia escrever ficava tremendo, minha mão suava e o giz quebrava. Só que eu fui contendo esse nervosismo e fui conseguindo desenvolver, fui conseguindo controlar esse medo, porque o medo ele é controlável e você vai treinando até chegar ao ponto de equilíbrio que você quer. E aí, como eu me achava muito tímido na época, aí quando eu virava de costa para os alunos que ia escrever no quadro de giz, minha mão suava e eu quebrava o giz e eu ficava me perguntando, será que isso só acontece comigo? Minha mão suava. Só que depois de um tempo, né, hoje eu já vou fazer 18 anos de sala de aula como professor, isso vai se naturalizando. Você vai criando, na verdade, uma mecânica natural. E você começa a se comportar de forma automática. Por quê? Porque é muito diferente hoje. Eu não tenho nem como calcular quantas aulas eu já dei para a primeira aula. E aí também vem um questionamento. E se eu não tivesse dado a primeira aula, eu estaria onde eu estou hoje? Claro que não. Teve que ter o primeiro passo, teve que ter a iniciativa e os resultados eles vão acontecendo. Então, se você quer, se você deseja se desenvolver, você tem que dar o primeiro passo. E esses passos eles devem continuar. E Napoleão Hill fala dessa questão da autossugestão. Se fica uma vozinha aqui na minha cabeça dizendo o seguinte: Rogildo, você é tímido, não vai lá para frente não. E eu começo a aceitar isso como sugestão, eu vou paralisar. Mas se eu consigo controlar isso, se eu consigo controlar e anular isso com a própria autossugestão, quando essa voz vem dizendo, Rogildo, não vá na frente falar ou dar uma aula porque você é tímido, e prontamente peraí, eu que controlo a mente. Eu é que tenho que dar autossugestão. E começa a mudar isso e dizer, não, Rogildo, você tem capacidade sim. Se os outros conseguem, por que você não consegue? Vá lá, dá um show, dê sua aula, comece a fazer o que você tem vontade de fazer. E eu vou com esse espírito de confiança, que é a autossugestão, e tem uma frase que eu já acordo falando isso, porque eu aprendi com esse livro aqui, que eu falei para vocês, de Napoleão Hill, uma frase que eu criei para mim, que eu utilizo muito, que é o seguinte: eu só atraio bênçãos para a minha vida e me afasto de tudo que é mal. Isso se chama autossugestão, que é o quê? Fica aquela vozinha na cabeça dizendo, Rogildo, você não tem capacidade, ou você é tímido, você não vai lá na frente passar vergonha. Prontamente eu pego essa voz e anulo com a autossugestão minha, uma autossugestão positiva, dizendo que eu tenho sim capacidade de fazer qualquer coisa. Eu tenho a capacidade de ir lá na frente e dar minha aula, dar minha palestra, falar, apresentar alguma coisa. Boa noite, Matheus Pedro, Igor Mídia, Letícia, Renault, é nóis. Então, a autossugestão pode ajudar muito. Você já tem que acordar, como eu falei, eu já acordo dizendo isso. Eu só atraio bênçãos para a minha vida e me afasto de tudo que é mal. E você pode fazer várias outras
sugestões e falar para você mesmo, para anular essas vozes que muitas vezes vêm para nos colocar para baixo. A quarta chave que Napoleão Hill, aqui do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, diz o seguinte: escrevi claramente uma descrição do meu alvo principal definido na vida e nunca deixarei de tentar alcançá-lo até desenvolver a autoconfiança suficiente para isso. Na época em que eu estudava, eu tive um professor, o nome dele é Eduardo Hamilton, de filosofia. E eu achava tão extrovertido as aulas dele que eu acabei criando um gosto por estudar filosofia. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça que eu seria professor de filosofia. Alguns dias atrás, eu fiz até coloquei até nos meus stories que eu passava por aqueles armários de professor lá no ACM e ficava imaginando o meu nome em um armário daquele. E aí eu estava lá no Paulo Souto e fotografei no colégio, no antigo Paulo Souto, que hoje é Colégio Marilúzia Silva Machado, o armário com meu nome. Quer dizer, eu imaginei isso lá atrás e coloquei como autossugestão de que um dia eu seria professor. E você precisa ter um objetivo. Então, quando eu falei que um dia eu seria professor lá atrás, anos atrás, eu coloquei isso como um objetivo. E aí foi construindo as metas e colocando o que eu deveria colocar em prática para alcançar esse objetivo. Então, o que Napoleão diz sobre objetivo definido é justamente isso. Você não pode ficar tirando para tudo que é canto. Você tem que ter um objetivo definido, traçar o caminho através das metas para se chegar ao objetivo que você tanto deseja. Mas lembrando, sempre tem que dar o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro, e essa somatória de ações, essa somatória de passos é o que vai fazer você obter o êxito e o sucesso. A quinta e última chave diz o seguinte: percebo com clareza que nenhum bem ou posição pode perdurar, a menos que seja construído sobre verdade e justiça. Assim, não participarei de nenhuma transação que prejudique qualquer pessoa. Cara, você não precisa prejudicar ninguém para chegar onde você quer. Durante todo o tempo que eu passei para chegar aonde cheguei, eu não precisei prejudicar ninguém. Pelo contrário, você começa a contagiar as pessoas com suas ideias. Se o que você acredita é de verdade, você vai contagiar as pessoas e vai fazer com que pessoas se aliem, se associem a você para te ajudar a chegar no seu objetivo final. Então, essa chave de Napoleão Hill é de que você vai ter a cooperação. As pessoas elas irão se aproximar de você quando entender que você tem uma causa, que você tem um motivo, que o seu objetivo, de certa forma, não só vai agregar benefício para você, mas certamente também irá agregar benefício para outras pessoas. Quando eu era promotor de eventos, quando eu fazia concursos de dança em Birataia, e que eu fui um dos idealizadores do evento, eu consegui agregar uma equipe que me ajudava muito na construção desse evento. E nós conseguimos ficar por 11 anos à frente do Consosdan, que era um concurso de dança aqui de Biratá, e tornar esse evento, que começou como um evento aqui do município, como um dos melhores da Bahia. Então, naturalmente, foi agregando pessoas, agregando grupos de dança que começaram a vir de fora para aqui, mas tudo isso acontece naturalmente. Por quê? Porque nós tínhamos uma causa. E a causa era fortalecer a cultura,
fortalecer o movimento da dança aqui no município e na região. Então você precisa ter uma causa, você precisa ter um objetivo definido, você precisa ter iniciativa. Então a live de hoje foi justamente para falar um pouco sobre a fórmula da autoconfiança, na verdade. Foi para falar sobre a nossa capacidade de concretizar as nossas ideias. Foi para falar sobre o potencial que nós temos e muitas vezes fica guardado dentro da gente. Às vezes por medo, às vezes por procrastinação, às vezes por nós não acreditarmos muito que se dermos o primeiro passo, as coisas irão desenrolar, as coisas irão acontecer. Então, obrigado por quem ficou aqui na live. Foi uma live espontânea, eu estarei fazendo outras lives daqui para frente. Vou estar mais presente aqui. Agradeço cada um de vocês que ficaram aqui comigo nessa live onde eu falei sobre a fórmula da autoconfiança do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Valeu, um beijo e boa noite para todos.